Aleluia! Ei! Uh! 私たちの教団、命の言葉教会は全世界に信仰の言葉をもたらしていきます。O verbo da vida vai levar a palavra da fé para todas as nações. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E sabe, meus irmãos, quando a gente estava nos preparando para ir para o Japão, muitas pessoas chegaram para a gente e falaram assim: por que vocês vão para o Japão? Por que não vão para a África? Por que não vão para o sertão do Brasil? No meu Instagram, de vez em quando eu recebo uns haters. Vocês sabem o que são haters? Eu gosto deles, dá engajamento. Eles comentam assim: você é um Nutelinha. Você quer ir para o Japão. Você está no Japão, está no fácil. Por que não vai para a África? Por que não vai para o sertão do Brasil? E talvez você já pensou desse jeito. Mas eu não te culpo. A gente acabou vivendo um período como igreja de acharmos que Jesus veio para nos dar uma vida melhor. Muitas ministrações, quando eu via quando criança, dava a entender que Jesus veio para que a minha vida seja melhor. E para que eu me tornasse uma pessoa melhor. Sabe, eu cresci nesse ambiente de igreja. E quando eu era criança, o testemunho mais legal era do macumbeiro que se converteu. E aí, sabe, aquelas igrejas pequenininhas assim, que o pastor falava: semana que vem vai vir um pastor, ex-bruxo, ex-prostituto, sei lá, e falava lá e colocava o currículo do Satanás dele. Não é? E você tinha mais expectativa no currículo de Satanás do que quem ele é hoje. Você ficava assim: que da hora, porque quanto mais zoada a pessoa era, mais legal era o testemunho, né? Mais poderoso foi a ação de Jesus na vida dessa pessoa. E eu cresci assim. Eu cresci pensando: cara, eu não tenho um testemunho legal. Eu queria ter tanto testemunho legal, né? Postar no Instagram: eu vaguei mundo afora, sabe? Entrar nas trends assim. Os jovens vão me entender, os jovens entenderam, né? Pessoal, essas trends assim e tal, nossa, desviei e tal, e voltei para Jesus. E não conseguia. E essa mentalidade acabou impedindo que o evangelho chegasse em países como o Japão. Porque pensa comigo, meu irmão, se o intuito do evangelho fosse me tornar uma pessoa melhor, o japonês não precisa de Jesus. O japonês não joga lixo no chão. O japonês obedece às leis de trânsito. Aqui no Brasil eu me assusto toda vez que eu estou aqui, que a placa de pare é mero enfeite. Eu estava com um irmão num carro, aí a gente passou por uma placa de pare, ele não parou. Eu falei: o senhor não para na placa de pare? Ele: não, eu até gostaria de parar, mas se eu parar, o cara de trás vai buzinar. Eu falei: entendi. Você não é assaltado, eu deixo o meu celular num parque lá, no outro dia vai estar lá. Os professores são respeitados na escola, igual como são aqui também, né, ouvi dizer. Então, se o evangelho veio para me dar uma vida melhor, se o evangelho veio para que eu me torne uma pessoa melhor, logo o japonês não precisa de evangelho. E infelizmente estamos vivendo tempos onde estamos condicionando a salvação das pessoas. Olhamos para alguém e julgamos se ela precisa de Jesus ou não. Mas a verdade é que Jesus não veio para te dar uma vida melhor. Jesus não veio para te tornar uma pessoa melhor. Ele veio para te salvar. Aleluia. Glória a Deus. E o resto, meu irmão, é resto. Vem com o tempo. Vem com o andar com esse Jesus que me salvou. Aleluia. Queria colocar uma imagem aqui na frente. Eu me empolgo, começo a pregar e esqueço de apresentar a missão. Aleluia. Glória a Deus. Essa é minha família, a gente já tinha ido para o Japão. Essa aqui é uma visita de retorno missionário que nós tivemos há muitos anos atrás, quase 10 anos atrás. E sabe, eu queria agradecer você como verbo da vida. Quando eu volto ao Brasil e sou acolhido por uma igreja, eu gosto muito de uma fala que o missionário Simon Potter, ele fala e diz que o missionário é como se fosse uma baleia. Ele vai a águas profundas,
não é para pescar, para ter o seu sustento, mas tem que retornar à superfície de tempos em tempos para poder respirar. Então esse tempo, meus irmãos, que eu veio ao Brasil, é esse tempo para voltar com mais força para o campo missionário. Quem aqui já participou de algum dia Verbo da Vida de Missões? Amém? Então quero dizer para você o meu muito obrigado, o meu arigatô demais. Para você, sabe aquelas ofertas que são recolhidas? Você, meu irmão, talvez já comprou brinquedo para mim quando eu era criança. Essas ofertas já compraram geladeira para a gente. Já compraram um carro quando a gente precisou. Amém? Então, você talvez pode pensar assim, mas eu cheguei no Verbo da Vida ontem, eu estou conhecendo essa igreja hoje. Eu gosto muito quando o Guto ele fala o seguinte: imagine uma família de 9 pessoas e o 10º filho nasceu. O 10º filho faz tanto parte da herança e do legado da família, tão quanto o primeiro. Então, se você está aqui, meu irmão, nessa congregação Verbo da Vida de Arujá, você faz parte da Missão Japão. E sabe, te apresentando um pouco o que é o Japão, são 125 milhões de pessoas. Quando falamos de povos não alcançados, o Japão só fica atrás de Bangladesh. Às vezes a gente pensa no Iêmen, Paquistão, China, Coreia do Norte, mas na verdade é o Japão, o povo menos alcançado, ficando atrás somente de Bangladesh. São 125 milhões de pessoas que, se morressem hoje, talvez estariam fadadas ao inferno. Hoje a população de cristãos no Japão beira os 0,4%. Existe uma estatística que diz que em 2030, das 8 mil igrejas que existem hoje lá, vai cair para 4 mil. Mas, glória a Deus, porque temos uma igreja da palavra da fé lá. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deixa eu colocar mais uma foto aqui, por gentileza. Esses somos nós agora. Eu gosto de usar essa foto para falar que a palavra da fé te deixa mais bonito, irmãos. Amém, a esperança para você. Vou até apresentar de novo, talvez você não reconheceu. Isso aqui é o pastor Jussier, missionária Joanice, Caleb e Josué. O Caleb hoje com 18 anos está no Brasil, em Campina Grande, fazendo escola de ministros. Ele falou para a gente assim: pai, eu quero ir para o Brasil, eu quero me capacitar, eu quero voltar melhor para o Japão. Eu quero correr com essa palavra mais velozmente. E meu irmão, dos 4 eu sou o mais normal. Eu sou mais tranquilo. Porque meu pai é muito doido. Minha mãe ela fala que ela é normal, mas eu falo, essa senhora casou com um doido logo, associação, feijou. E o Caleb, meus irmãos, o Caleb é muito ousado. Caleb ele não tem tempo ruim com ele para pregar o evangelho. Sabe, o Caleb é conhecido na escola como o garoto de Deus. E não é, meu irmão, aqui no Brasil que as pessoas têm um contexto cristão. Você sai numa rua, é São Judas, São Tadeu, São João, São Caetano, sei lá. São Caetano é nome de futebol, né? Lá não é assim. E num ambiente como esse, meu irmão, o Caleb ganhou respeito, porque o Deus dele funciona. E grandes milagres esse cara tem vivido. E ele está aqui no Brasil hoje, fazendo escola de ministros. Se você também quer se associar a ele, lá no Instagram dele, Caleb Arcanjo, você pode procurar mais informações também, para ser um parceiro dele nessa missão. Aleluia, glória a Deus. E este que vos fala, meu nome é Josué, como já falei para você. Hoje eu sou pastor de jovens e pastor auxiliar da nossa igreja no Japão. A nossa igreja ela é uma igreja nipo-brasileira, junto com os japoneses também. Então, o nosso culto é bilíngue, é português e japonês. O nosso departamento infantil é somente em japonês, né? Porque os filhos dos nipo-brasileiros não falam mais português. Então, são apenas os japonesinhos lá no nosso culto. E sabe, eu falei para você da realidade do Japão. É uma realidade triste, não é? Não é algo que nos preocupa. Mas deixa eu te falar, são 3 igrejas Verbo da Vida. Deixa eu te falar, são 2 escolas bíblicas Verbo da Vida. Ei, deixa eu te contar. Essa palavra da fé,
que transformou a tua vida, se eu te contar que nós já temos professores nacionais, 100% japoneses ensinando nessa escola. Eu acho que você não ficou tão empolgado assim não, meu irmão. Nós temos japoneses pregando a palavra da fé, meu irmão. Ei! Daqui a pouco vai ter dorama gospel. Aleluia! Glória a Deus. E tudo isso, meu irmão, porque um casal decidiu seguir o que o Senhor chamou para eles. Eu não sei o que o Senhor tem colocado na sua mão para fazer, meu irmão, mas não desista. Não desista. No vídeo que foi passado, você talvez escutou o nome José Emílio Emereciano. Esse rapaz era o meu tio bisavô. Ele é tio da minha bisavó. Ele foi o primeiro pastor brasileiro a pregar em japonês aqui no Brasil. E quando ele foi para o Japão, eu vou resumir um pouco a história. O bispo Juji Nakata precisava de alguém para pregar para os japoneses aqui do Brasil, porque a comunidade era muito grande. Então ele vem para cá em 1929 e encontra meu tio-avô, que se tornou seu tradutor, porque ele falava inglês. E aí ele vai, junto com ele, mais um rapaz. Não sei se você viu na foto, no jornalzinho tinha 2 pessoas. Só que o meu tio, ele vai para o Japão, aprende o japonês, só que o outro rapaz não aguentou e pediu para sair. Eu estava numa mesa com o pastor Theo e outros pastores da Zion, a gente conversando, porque o meu tio-avô foi o tradutor do avô do Theo, e a gente conversando sobre isso. E eu falei, esse outro rapaz foi o que desistiu no meio do caminho. O pastor Theo comentou o seguinte, nossa, que interessante, esse rapaz já deve estar morto, não é? 100 anos quase se passaram, mas ele ainda é lembrado por aquele que desistiu. Meu irmão, não queira ser lembrado por aqueles que desistem. Não queira ser lembrado por ter desistido. Aleluia. Não, meu irmão. Nós não somos aqueles que desistem. Nós vamos até o fim. Glória a Deus. Aleluia. Queria colocar mais uma foto. Eu gosto de usar essa foto quando o pessoal fala para mim que japonês é tudo igual. Não é, olha a prova aí. Não entendi as risadas. Vem, você consegue me achar? O pessoal fala que eu fico ficando meio japonês no Japão. Sou eu aqui, ó, canto direito ali, formatura do ensino médio. E graças a Deus, meus irmãos, o Senhor tem me dado graça para alcançar e ministrar a palavra dEle para esse povo. São 3 alfabetos, um deles com mais de 10.000 caracteres. E graças a Deus, meus irmãos, porque hoje eu sou professor do Rema em japonês. Aleluia. Da matéria História da Igreja. Meu amigo. Glória a Deus. Rapaz. A gente fala lá de Atanásio, olha aí. Glória a Deus. Abre comigo, por gentileza, a tua Bíblia. Lá em Lucas, capítulo 19. Não tem como, eu amo esse versículo. Como eu falei para você, eu cresci nesse ambiente de igreja e tinha uma coisa que eu falava para mim mesmo, que eu nunca ia repetir quando eu me tornar pastor, que é mandar a gente falar com o vizinho. Acabei me tornando. Sabe por que a gente fala para a gente falar com o vizinho? Porque se a gente falar para olhar para o pessoal de trás, ninguém vai falar com ninguém, entendeu? Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, se prepara para receber da poderosa, infalível palavra de Deus. Esse garoto veio do Japão para me dizer que se essa palavra funciona lá, funciona aqui também. Glória a Deus, aleluia. Ei, aleluia, glória a Deus. E sabe, no Japão eu lidero um grupo de jovens chamado UP, é um ministério interdenominacional. Nós começamos a fazer evangelismo de ruas no Japão. Eles não faziam, sabe,
o evangelho estava perdendo para a cultura local. Não me entenda mal, meu irmão, eu não fui para o Japão para mudar a cultura deles. Eu não fui para o Japão para transformar o jeito que eles vivem. Eu fui para o Japão para pregar Jesus. E eu não me importo, meu irmão, se para isso coisas que impedem o evangelho de ser propagado sejam destruídas. Sabe, lá nós vivemos algo que chamamos de a cultura da vergonha, Hadinobunka. O que é isso? Aqui no Ocidente nós vivemos a cultura de um Deus, de um ser celestial, que fala o que é certo e é errado, e nossa sociedade se baseia vivendo nisso, nessa consciência que existe um ser celestial. Só que lá não. Lá o que define o que é certo e errado é a comunidade, é as pessoas. Então, se eu não vivo de acordo com a comunidade, de acordo com a sociedade fala que eu devo viver, logo isso é vergonha. Hadi. E tudo que é vergonhoso não merece viver. Derukui wa sugu utareru. O prego que se sobressai, logo é abatido. Então existe essa cultura de que se você foge dos padrões, se você não é igual, você é rejeitado. E sabe, meus irmãos, eu comecei a passar por isso na escola. Eu não entendia porque aqui no Brasil, meu pai falava para mim, Josué, nós não temos sangue japonês, mas nós vamos viajar 16 mil quilômetros porque nós amamos aquele povo. Então, toda a minha criação, até os meus 8 anos de idade, foi gerado um amor por aquele povo. Eu via meu pai lendo livros de cultura japonesa. Meu pai decorou o código de imigração japonês para entender todas as formas possíveis de entrar no Japão. E eu via tudo aquilo, e eu falava, nossa, eu amo aquele povo. Mas quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma realidade completamente diferente da qual eu tinha imaginado. Porque eu estava cheio de amor para um povo que não me retribuiu com esse mesmo amor. Então eu estava numa sala com 40 alunos e ninguém queria brincar comigo, ninguém queria falar comigo. E eu pensei, alguma coisa, peraí, está errado isso daqui. Como assim? Por quê? E eu comecei a ficar um pouco indignado. Eu comecei a pensar assim, por que eu estou aqui? Eu comecei a ficar com raiva dos meus pais, por terem me tirado do Brasil. Sabe, a maioria das pessoas que vão para o Japão são os nipo-brasileiros, os descendentes de japonês, que vão para o Japão na expectativa de viver uma vida melhor, ganhar melhor, ter mais segurança e etc. Só que nós não. Meu pai era professor universitário federal, gestor financeiro do Ministério Verbo da Vida. Minha mãe era funcionária pública federal. Vivíamos bem. Eu tinha meus amigos, eu tinha minha avó perto de mim. E para mim, aquela criança de 8 anos, tudo isso me foi tirado por amor a um povo que não me amava de volta. Sabe o que eu fiz? Quando comecei a ser rejeitado por os japoneses, quando comecei a ser rejeitado por ser quem eu sou, por ser um brasileiro, por ser cristão, eu fui para a internet. Eu comecei a gravar vídeos falando de como eles deveriam me aceitar. Eu comecei a gravar vídeos me posicionando nas redes sociais. Eu comecei a falar como eles deveriam aceitar a minha posição como crente, como um brasileiro naquela terra. Você acha que se eu tivesse feito isso, eu teria alcançado o coração deles? E por que fazemos isso no Brasil? Aleluia! Ei! Deu para ouvir uma mosca voando assim antes. Glória a Deus. O que é que você quer, meu irmão? Você quer ganhar discussões? Você quer se posicionar? Quem disse que a gente precisa do seu posicionamento? Você quer ganhar discussões ou você quer ganhar a nação?
Aleluia. Sabe, meus irmãos, o que eu vejo muito aqui no Brasil são as pessoas querendo que os outros vivam como nós crentes vivemos, sendo que eles não têm o Cristo que nos vivifica. Mas aí, olham para mim e falam, pastor, eu amo evangelismo. Lá também, não estou falando que lá é diferente não, lá também. Por isso que a igreja japonesa estava em decaída, estavam diminuindo. Porque eles começaram a viver, meu irmão, como se estivessem na Torre de Babel, um crescimento vertical. E sabe, mas mesmo assim, eles olham para mim e falam, pastor, eu amo evangelismo. Aqui no Brasil, as pessoas me chamam para falar sobre evangelismo. Falei, evangelismo nas ruas, impacto, tal, abordar pessoas. Eu falei ontem no workshop que nós tivemos, sabe, eu queria ter a fé de algumas pessoas. Porque eu sou muito inferior a tantos crentes. Porque sabe, alguns crentes olham para mim e falam, pastor, que expectativa eu estou para o outreach, para o evangelismo. Se você faz evangelismo, você sabe, ali é 5 minutos, no máximo 10 que você vai ter com uma pessoa. E eu fico pensando, como é que um cara consegue colocar tanta expectativa que ele vai conseguir transformar a vida de uma pessoa em 5, 10 minutos, sendo que ele fica 8 horas por dia com tantas pessoas e não faz a diferença nenhuma na vida delas? Como tu pode ter tanta expectativa assim, cara? Eu queria ter essa fé que você tem. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, as pessoas olham para mim e falam, pastor, vamos jejuar e orar e fazer uma campanha de oração para que o evangelismo seja poderoso. Lá nós também fazemos conferências Up Japan. Ano passado foram 500 jovens japoneses conosco. Meu irmão, para algo japonês isso é gigante. Saíram evangelizando, saíram afogueados. E as pessoas, sabe, eu lido com várias pessoas de vários ministérios, e alguns deles chegam para mim e falam, pastor, vamos jejuar, para que a conferência seja poderosa, para que o fluir de Deus aconteça. E sabe, as conferências são poderosas. Na última que nós tivemos, um rapaz chegou para mim e falou, Bokushi Sensei, watashi no nodo ni atta gangan naku narimashita. O tumor que estava no meu pescoço sumiu. Coisas acontecem, o poder de Deus flui, mas eu fico pensando assim, se essa fosse a lógica do jejum, se a lógica do jejum é, eu vou orar para que um evento seja poderoso, por que não então jejuar e orar para que o nosso dia a dia seja poderoso? Como que às vezes colocamos tantas expectativas em um evento, ou no dia marcado do evangelismo, sendo que o poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós. Por que temos departamento de evangelismo e não temos departamento de oração? Porque nós sabemos que oração é um estilo de vida. Nós não só oramos no culto de quarta-feira, assim eu espero, ou no culto de quinta, não sei quanto é o culto de oração aqui. Mas a gente não fala assim, olha queridos, graça e paz, então o departamento de oração vai chamar alguns irmãos para poderem orarem. Mas o departamento de evangelismo tem que ficar lá, amém, irmãos, vamos evangelizar. Vamos lá, vamos para as ruas. Sabe por quê? Porque aí nós pensamos que evangelismo é um evento e não um estilo de vida. Algumas pessoas falam assim, não, mas meu ministério é discipular os já salvos. Eu fui chamado para o ensino. Eu fico pensando, cara, meu Deus, como eu não te conheci antes, eu preciso te adorar, porque você é melhor do que Jesus. Eu estou quase tirando as minhas sandálias aqui, porque o pé onde eu estou pisando é santo. Glória a Deus. Mas como é que Jesus fazia? Você abriu, deu tempo de você abrir em Lucas capítulo 19? Lucas capítulo 19, versículo 1 diz assim, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Repete comigo, atravessava a cidade. Eu gosto de falar que Jesus estava trabalhando.
Aqui em São Paulo vocês falam trampo, né? O corre, né? Jesus estava nos seus corre, no seu trampo. E antes de continuar lendo, em toda igreja que eu vou, eu gosto de confirmar duas coisas. Primeira delas, você concorda comigo que Jesus tinha a missão mais importante da terra? Logo, se ele tem a missão mais importante da terra, o seu tempo era o mais precioso que existe. Concorda nessas duas coisas? Né? Nós vivemos em um mundo cold, não é? Time is money. Então, se time is money, o tempo de Jesus logo é incomparável. Concorda comigo? Concorda comigo, então, que o tempo de Jesus é muito, 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 muito precioso? Concorda comigo que você pagaria tudo que você tem, daria tudo que você tem para ter pelo menos 3 minutos com ele? Você faria isso? Eu faria. Então concordamos que o tempo de Jesus é muito precioso. Agora vamos ver o que ele fazia com esse tempo, no meio da sua missão, no meio do seu trabalho. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante, subiu na figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Algumas versões falam: hoje irei jantar na sua casa. E quando a gente continua lendo o texto, a gente vê que Zaqueu, ele encontra a salvação. Ele se arrepende e Jesus fala: salvação chegou para essa casa. E a pergunta que eu falo para você é: quais foram as 3 chaves que Jesus usou para alcançar Zaqueu? Quais foram os 5 steps para conquistar pessoas? Qual página do livro Como Fazer Amigos e Conquistar Pessoas Jesus usou? Qual? Jantou com ele. E sabe, eu converso com algumas pessoas que eu penso assim: meu Deus, como você ainda não foi arrebatado, você é tão santo. Falam assim: não, a minha casa só pisa santo. Eu converso com algumas pessoas que parece que mataram um cordeiro e pintaram os umbrais da casa. Eu conversei com algumas pessoas que falam: não, mas sabe o que é? Quando eu converso com alguém que não tem Jesus, ela carrega algo pesado. E isso pode atrapalhar o ambiente espiritual da minha casa. Eu falo: tu é macumbeiro? Tu? Não entendi. Tu trocou religião, eu acho. Algumas pessoas falam: porque aqui fulano de tal tem uma energia pesada, né? Tu é crente? Converso com alguns crentes e eu pergunto: quando foi a última vez que você almoçou, que você jantou com alguém que não é crente? Que você convidou para comer na sua casa? Ou não, eu só fico rodeado de pessoas que vão agregar na minha vida, porque eu sou a média das 3 pessoas que eu convivo. E eu fico pensando: Jesus não ia querer estar perto de você, porque você não pode agregar nada na vida dele. Será que Jesus andaria com você? Será que Jesus ia te colocar no seu círculo social? E por que você faz isso? Você é melhor que Jesus? Ou não? Você não understand, pastor. Você não entende. O meu tempo é muito precioso, eu trabalho, eu tenho filhos. Amém, Salvador. Você acabou de concordar comigo que ele tinha um tempo mais precioso que existe e mesmo assim decidiu sentar. Decidiu ter o tão famoso tempo de mesa que nós tanto estamos banalizando. Esses dias eu conversei com uma pessoa que falou o seguinte: eu tenho 5 tempos de mesas agendados. Eu falei: é coisa que se agenda isso daí? O teu tempo de mesa parece, não, se essa pessoa pode me agregar algo, eu vou ter tempo de mesa com ela. Sabe por que eu falo isso, meu irmão? Porque a igreja japonesa se tornou isso. Ela viveu um grande avivamento na década de 30 e 40, mas ela se fechou. Eu não quero que aconteça isso com a igreja brasileira. Pararam de crer nos dons. Pararam de ter comunhão.
estavam começando a se achar mais especiais, sendo que o que tem de especial em nós é somente Jesus Cristo aqui dentro. Aleluia. E o que eu estou falando para você, meu irmão, não é algo que eu não viva. Eu cresci vendo minha família, meus pais fazendo isso. Meu pai trazer gente para jantar em casa, para almoçar em casa. Alguns podem falar que isso é loucura. Mas tu não canta, quero ser louco por Jesus. Tu não vai para conferências, crazy for Jesus. Então você é o normal por Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, meu irmão, o que eu faço no Japão é pregar que Cristo vive. E se Ele vive, o que eu vou temer? Do que eu vou ter medo? O que eu vou temer? Do que eu vou ter medo? Conversei com algumas pessoas que falaram assim, não vou na festa do meu primo, porque vai ter música do mundo. Vão tocar música do mundo lá. Cara, você tem 80 anos aqui na terra. Depois que você ganha consciência ali, vai lá para os 10 anos, 70 anos. Desses 70, você fez 2 anos de rema, né? Você tem 68. Você vai viver com medinho de música do mundo? Eu converso com alguns crentes e falo assim, mas é tão difícil estar perto de algumas pessoas. Elas falam palavrão. E pastor, palavrão dói. Palavrão machuca os meus ouvidinhos. Pode parecer esquisito e engraçado, mas tanto de pessoas. Eu não consigo estar perto de gente que fala palavrão. Imagina se Jesus pensasse assim da gente. Meu Deus. Eu gosto de pensar, eu gosto de imaginar, minha imaginação é muito fértil. Eu gosto de imaginar aquele dia. Jesus pôs-se numa cruz e falou, está consumado. E que ele disse isso, ele morre, e eu fico pensando Satanás. Eu gosto de imaginar Satanás, o capeta, o coisa ruim. Pensando assim, yes! Enganei o primeiro Adão e matei o segundo. E ele feliz da vida. Os demônios lá no feliz da vida. Os demônios lá alegres, felizes. E sabe, eu gosto de pensar no inferno, lembrando, não teologicamente, na minha imaginação. Eu gosto de pensar como se fosse o inferno de Dante, como se tivesse várias camadas assim, sabe? Eu imagino Jesus chegando lá, e cada camada era quem tinha mais pecado, vai para a camada mais profunda. E eu fico imaginando ali, o recepcionista do inferno, chega um homem, com as mãos furadas e os pés furados. E quando ele vê na lista, ele vê Jesus de Nazaré, ele fica olhando assim, ele conversa com outro, eu acho que erraram ali a mão. Tem pecado aqui para mais de 30 bilhões de pessoas. Isso aqui está errado. E eu fico imaginando aquele todo alvoroço, porque não seria possível um homem carregar tanto pecado assim. Se fosse só o meu, já seria muito grave. Se fosse só o nosso, de todos nós aqui, já seria misericórdia. Agora imaginam de toda uma humanidade sobre ele. Então eu gosto de imaginar ele indo lá para os quintos do inferno, literalmente, lá para o profundo. E a Bíblia fala que o Espírito que ressuscitou Jesus desse lugar habita em mim. E como é que esse Espírito que vivifica o meu corpo não te faz ter compaixão pelo teu irmão que está do teu lado? Eu não vou para o casamento da minha família, da minha sobrinha. Ela decidiu servir champanhe. Eu fico pensando, brother, é mais fácil tu admitir que tu não se controla, que tu não consegue, que tu vai lá se embriagar, do que tu fingir uma falsa espiritualidade. É mais honroso você falar isso
Eu te respeito se você falar isso. Eu conheço pessoas assim, não, pastor, eu estou lutando contra isso, eu não quero estar perto desses ambientes. Top. Mas se for por outro motivo, meu irmão, por uma falsa espiritualidade, por favor, para. Aleluia. Glória a Deus. Eu gosto de contar esse caso. Uma vez eu preguei na igreja sobre identidade. Uma garotinha veio ter comigo. Ela falou o seguinte: pastor, você sabe o que eu levo para a escola? Eu, o quê? A Bíblia. Eu falei, uau. Eu perguntei para ela, o que você faz? Ela, eu abro. Eu falei, eita. Aí eu, e depois? Ela, eu leio. Eu falei, ixi. Eu falei, e depois? Ela, eu oro em línguas. Eu falei, uau. Eu falei para ela, por que tu não acorda uma hora mais cedo e faz isso antes? Eu acho que no intervalo da vontade do Senhor que você brinque com seus amigos. Como é que você vai orar pelas pessoas se você não sabe o que elas passam? O espírito de profecia está sempre ligado em você? Ora por mim depois, então. Como é que você sabe, meu irmão, que os outros passam se você não convive? Eu converso com algumas pessoas que pensam assim, falam que amam evangelizar, mas eu acho que não deve ter nem assunto para conversar com alguém que não é crente. Sabe, lá no Japão eu vivi uma situação muito esquisita. Eu fui para um acampamento de jovens quando eu era criança. Acampamento de jovens japoneses. E eu achei aqueles jovens tão estranhos, tão desconectos. Era esquisito, era estranho. Principalmente os filhos dos pastores. Eu não entendi o que estava acontecendo. E até um dia que um deles me perguntaram, Josué, onde eu estudo? Eu falei, na escola. Eles, escola japonesa? Eu falei, é. Nossa, teu pai te colocou na escola japonesa? É. Eles olhando para mim e falaram, não, é porque todos nós fazemos homeschool. Eu falei, entendi, mas por quê? Porque nossos pais têm medo que a gente se desvie se for para a escola normal. Eu conversei com alguns outros também, era o mesmo motivo. Eu fiquei indignado, eu falei, meu irmão, porque medo nunca deve ser o que nos motiva. A gente precisando alcançar uma nação, a gente precisando alcançar 125 milhões de pessoas, e eles covardes. Ué, não se garante na palavra que você ensina em casa? Não estou falando contra o homeschool, eu tenho amigos meus que fazem, principalmente missionários que viajam bastante. Mas se a motivação é medo, melhor você orar para ser arrebatado logo, para sair daqui. Aleluia. Glória a Deus. Você ainda me ama, meu irmão? Abre comigo lá em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 46. Você está recebendo alguma coisa? Como é que Jesus ministrava o evangelho? Jantando com pessoas, comendo com pessoas, investindo tempo em pessoas. Ele não fingia que se importava, meus irmãos. Um evangelismo que você faz, uma ação evangelística que você faz, e ninguém confessou Jesus, ainda é um sucesso para você ou é um fracasso? Ou se ninguém aceitou Jesus, você vai pensar, não, nossa, meu Deus, a gente falar que ninguém aceitou Jesus hoje, não. Sei lá, vamos procurar alguém aí para a pessoa pelo menos falar que aceitou Jesus. Vamos procurar uma criança. Ou um desviado.
Vamos forçar uma oração aqui para pelo menos a gente falar que foi alcançado. E depois... Sabe, eu amo muito o brasileiro porque nós somos muito bons em vender coisas. É ou não é verdade? Nosso marketing é outro nível. Eu vejo as empresas do Brasil, eu falo, caramba, os caras são geniais. Geniais. Quem gosta de ficar vendo, acompanhando? Eu gosto demais, é legal, é divertido. E sabe, o brasileiro ele tem um dom de falar com uma lábia, meu amigo. Sabe, ano passado eu vim para ministrar no JPM, depois eu vim para João Pessoa. Eu estava numa praia lá. E sabe, são 16 anos morando no Japão, desde os meus 8, então muita malícia brasileira eu não tenho, eu não carrego ainda. Aí o que aconteceu? A gente foi para a praia, e aí eu estava lá, a gente pediu a comida demorou para chegar. E quando a comida chegou, a gente estava com fome, eu dei a primeira garfada, dei a segunda garfada, eu escutei, olha o camarão! Aí o cara chegou assim, eu não sei falar não para as pessoas, ele começou a fazer o pitch de apresentação dele para mim. Ele chegou para mim e falou, o que o senhor vê aqui? Eu falo, camarão. Ele, não, é uma experiência. E ele começou a falar da história do camarão, é uma linhagem top, pedigree, e começou a falar de tudo, que é uma experiência que eu vou estar adquirindo. Ele era tão bom nas palavras. Eu falei, não, cara, obrigado, deixa eu voltar aqui. Ele saiu. Minutos depois, o cara do caldinho, mesma coisa, isso aqui não é um caldinho, é uma experiência. Depois vieram os casais querendo casar, trufa para o nosso casamento e tal, nossa lua de mel vai ser em Paris. Eu pensava, eu quero ir para Paris também, enfim. E eles lá e tal, trufa, R$50. Eu falei, caramba, Paris caro. Mas eles falavam, eles cantavam. Tinha um casal que eu lembro, eles rimavam juntos. E era uma experiência. Aí o pessoal falou para mim, Josué, o segredo é você não fazer contato visual. Aí quando eu escutava, olha o camarão, eu fazia assim. Já passou? Aí eu levantava, sabe? Esse meu jeito japonês, não consegui falar não. Cheguei do avião, 40 horas de viagem, meu pé estava inchado, entrei numa loja, a loja Havaianas, procurar uma sandália. Quando eu cheguei lá, a moça falou para mim, que legal, tal, olha só, essa sandália combina com os seus olhos. E ela começou a me elogiar e começou a falar, o seu estilo combina com essa e essa outra. Eu fui tão elogiado que no final eu fiquei pensando o que nós somos agora. Eu não sei agora qual o status de relacionamento nós estamos agora. Sabe, você tem problema de autoestima, meu irmão, vai para uma loja aqui no Brasil. Eles vão te elogiar tanto. Mas olha, aqui vem a parte importante, a gente já está finalizando. Você concorda comigo que, no fundo, eu e você como consumidor, nós sabemos que o cara só quer nos vender? No fundo a gente sabe. Só que a gente gosta, não gosta de ser tratado bem? E no fundo, a gente sabe que o cara está vendendo, também sabe que a gente só sabe que ele quer vender. É ou não é? Então o que a gente vive? A gente vive um teatro. Mas é um teatro gostoso de viver. Ele finge que está interessado em mim. Eu finjo que não sei que ele está interessado em mim. E nós vivemos aquilo. E é legal, é divertido. Só que o nosso erro, meus irmãos, como igreja, é não pensar que o cara que você vai abordar para falar de Jesus não sabe quando você só está vendo ele como um número. Quando você só está vendo ele para desencargo de consciência. Porque tem uma meta para cumprir de pessoas que vão aceitar Jesus. Tem uma meta para cumprir de quantas pessoas tem que falar. Eu gosto de olhar para essa história aqui, vamos lá, Marcos 10, capítulo 46, diz assim: chegaram então Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Uma grande multidão surgiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ele gritava, tenha misericórdia de mim. E o povo falando, cale-se. Até que no 49, quando Jesus ouviu, parou e disse, falem para ele vir aqui. Então chamaram um cego, anime-se. Disseram, venha, ele está te chamando.
Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se e foi de um salto ter com Jesus. E quando Jesus encontra o cego mendigo, todo lascado, ele pergunta: o que quer que eu te faça? Eu sei, nós pregadores, quando falamos sobre isso, a gente sempre faz a mesma piadinha, mas não era óbvio o que Jesus queria. O que Jesus queria não, o que o cego queria. O que é que o cego quer? O cego quer enxergar, quer ver. O que é que o mendigo quer? Quer esmola. E Jesus olha para esse rapaz e pergunta: o que você quer que eu te faça? Meu irmão, pare de assumir o que as pessoas precisam e tenha relacionamentos. Jesus, meu irmão, todo-poderoso, espírito de profecia, sabedoria, conhecimento, todos os dons estavam nele, e ele decide olhar para um cego mendigo e perguntar: o que eu posso fazer por você? Pare, meu irmão, de assumir e de achar que você sabe o que as pessoas precisam, se você não tem relacionamento com elas. Pare de assumir que aquele teu primo, aquele teu sobrinho, aquele teu irmão, que talvez não anda como você anda. Como é que você assume o que ele precisa se você não tem um relacionamento com ele? Se você não tem de fato um verdadeiro tempo de mesa com ele? Sabe, eu vou encerrar com isso. No Japão a gente tinha uma senhora que ela vivia pedindo oração pra gente porque ela era perseguida por ser crente no trabalho dela. Só que um dia uma mesma moça que trabalhava com ela aceitou a Jesus e veio para a nossa igreja. E eu fui lá perguntar: nossa, e agora? Como é que a senhora está? Porque a fulana de tal fala que é perseguida por ser crente no trabalho. E a senhora, e agora? Como é que vai ser tudo isso? Ela olhou para mim e falou assim: você sabe qual que é o apelido da senhorinha no trabalho? Eu, qual é? Oni, demônio. A mulher é chata. E talvez você não está sendo rejeitado por ser crente, sim por ser chato. Não coloca Jesus nisso, meu irmão. Não me coloca nisso. Eu sou crente também. Talvez as pessoas estão te rejeitando porque você é chato. Por quê? Sabe por quê? Porque a Bíblia fala, lá em Provérbios, que aquele que ganha almas, sábio é. Vamos fazer uma matemática? O contrário do sábio é tolo. Quem não ganha alma é tolo, meu irmão. Não tenha como pessoas que você admira pessoas que não sabem ganhar almas, que mais criam inimizades do que amizades. São pessoas tolas e não são dignas de sua admiração. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aí então, quando você cria relacionamento, você vai ouvir o cego falar: eu quero enxergar. Então o poder de Jesus que há em você vai fazer os cegos verem. Oh, aleluia. Oh, porque senão, meu irmão, você vai preferir dar a prata e o ouro do que ver o paralítico andando. Mas glória a Deus, porque esse Espírito que habita em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. Aleluia. E lembre, meu irmão, você não tem inimigos. Repete comigo: eu não tenho inimigos. Libertador, né? Glória a Deus. Você só tem, meus irmãos, possíveis irmãos. Sabe, é por isso, meu irmão, quando eu vou evangelizar na rua, eu não fico com medo, porque eu não estou falando com um estranho, eu não estou falando com um inimigo, eu estou falando com o meu futuro irmão. Porque se fé é crer que já é, mesmo antes de ser, a expectativa que eu tenho quando eu abordo alguém é: obrigado, Pai, meu irmão.
meu irmão, meu irmão. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E antes de encerrar, é algo que eu faço nas igrejas que eu estou indo ao Brasil, essa direção que o Senhor tem dado a mim. Se você está aqui hoje, você tem um chamado missionário transcultural. O Senhor te chamou para missões. Não é evangelismo, evangelismo é o que todos nós devemos fazer. Mas se você entende no seu coração que você foi chamado para missões e para uma outra cultura, ministrar o evangelho. Se esse é você, eu gostaria de impor as mãos sobre você e liberar algo que existe na minha vida para você. Eu queria chamar você à frente. Se esse é você, aleluia. Lembrando, meus irmãos, não é algo muito sério quando eu faço esse chamado, essa oração. Porque eu vivo missões, sabe? Eu vivo missões. Desde que eu nasci, eu respiro missões. Eu tenho visto muitas pessoas ao longo dos anos. Pessoas falam que têm chamado, falam que foram chamadas pelo Senhor. E eu encontro elas alguns anos depois. Elas, não, era algo da minha cabeça. Ou não aconteceu como eu esperava que acontecesse. Aí eu gosto de falar duas coisas. Ou então Deus mentiu ou tu é doido. Qual que é? E eu faço a pessoa falar, não, eu sou doido. Pronto. Melhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, eu faço a oração de toda sinceridade, porque eu tenho expectativa, meu irmão, de te ver no campo missionário. E antes disso, eu queria que você olhasse para trás. Você vai fazer algo que eu sempre faço. Olha para trás, por gentileza, para a sua casa. E você que está aqui à frente, repete junto comigo. Não, só você que está aqui na frente, não sou de trás. Repete com força. Eles não precisam reconhecer o meu chamado. Olha para cá agora. Libertador, né? Faz assim, ó. Tá mais leve? Eles não precisam, meus irmãos. Sabe quem foi reconhecer o chamado dos meus pais? Foi uma igreja que nem Verbo da Vida era, a primeira igreja. Não foi nem o próprio pastor dele, meu irmão. Foi isso mesmo, ó. Bem depois. Isso parou ele? Não, meu irmão, porque quem precisa ser convencido é você. Quem precisa saber do seu chamado é você. Glória a Deus, eu vi muitas pessoas frustradas. Dizendo, não reconheceram. Gosto de um pastor que fala assim, reconhecimento você vai ter quando você morrer lá no ML, lá. Reconhecer o corpo. Glória a Deus. Amém. É um chamado muito precioso, muito sério. Glória a Deus que tem homens aqui na frente. Normalmente é o contrário. Estamos vivendo uma carência de homens no campo missionário. Sabe por quê? Porque a gente pensa, como é que eu vou sustentar a minha família? Como é que eu vou ter uma família lá? Como é que eu vou trabalhar para sustentar? Aí, meu irmão, se foi o Senhor que chamou, Ele vai prover. Vai acontecer, meus irmãos. Quantos milagres financeiros eu já vivi, né? Aleluia. Mas a gente não esperou para viver em fé quando a gente chegou lá. A gente começou a viver aqui. Amém? Aleluia. Então, se você já tem uma nação, já tem algo no seu coração, invista, meu irmão, invista em habilidades, invista no idioma. Porque se um dia você vai crer para 10 mil reais, para 15 mil reais por mês para ser sustentado. Então, como é que você vai crer, meu irmão, para essa quantidade se você não consegue crer para um curso de idioma aqui no Brasil ainda? Se você não consegue crer ainda para ir para Campina Grande, para fazer escola de missões, por exemplo. Amém? Não negligencia esses pequenos passos. Amém? Aleluia. Você como igreja pode estender as suas mãos e ficar em oração por eles. Aleluia. Jesus, não há
é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti.
Querido, deixa eu falar algo com você que está aqui, enquanto você adora. Existem pessoas, eu vi aqui, eu fiquei muito feliz, porque o chamado missionário está no coração do Senhor, queridos. E eu e o pastor, nós temos um coração missionário, nós temos um chamado nisso. Então a gente considera cultos que falam sobre missões um dos cultos mais importantes para nós. E quando eu vi esses jovens aqui, meu coração se encheu de alegria. Mas em contrapartida, tem pessoas um pouco mais velhas do que esses que estão aqui, que eram para estar aqui. E você está aí, talvez perdendo a sua convicção do seu chamado, porque não foi na idade que você esperava. E eu estou aqui para alertar o seu coração, alinha o teu coração, porque o lugar da frustração não é o teu lugar. Sabe? O diabo talvez esteja te enganando com a linha do tempo da tua vida. A minha mãe é uma grande missionária e essas histórias que ele falou sobre ela, ela descobriu o chamado dela com mais de 40 anos. E talvez você fale, Camila, mas eu descobri jovem, eu ainda não fui. Não interessa. Sabe por quê? Porque não é sobre você, não é só sobre sua reputação, não é sobre o que os outros pensam ao seu respeito. Nunca foi. E nunca vai ser. E quando você achar que isso está sendo referente ao que as pessoas pensam, você vai perder a coragem de dizer, eu tenho um chamado, ainda que eu não esteja vivendo ele. Você está sem coragem, porque você está achando que é sobre você. Então é tempo nessa manhã de você repensar as suas convicções. Ainda dá tempo de você receber a oração aqui, da porção que está fluindo da vida dele. E eu não estou falando isso como condenação, porque eu sei o que é já viver algumas coisas. Porque tem coisas que Deus me falou que eu já estou vivendo. Mas sabia que tem coisas que Deus me falou diante de outras pessoas que eu ainda não estou vivendo. E não é porque eu não estou vivendo que não é verdade, querido. É verdade. Deus não muda, Deus não mente, Deus não retrocede. O que Ele precisa é de um coração convicto, de um coração entregue. Então se você sabe, Camila, mas é porque eu não sei se eu vou ser um missionário de campo, se eu vou ir e voltar, o que vai acontecer? Não é essa a pergunta que ele fez. Você pode rasgar mais seu coração. Você ainda tem alguns minutos, querido. Rasga o seu coração a Ele. Ele está falando com você. Não é só sobre quem está aqui, é sobre Ele, é sobre Ele. Oh.
pode levantar suas mãos aí com as suas palavras, render graças ao Senhor. Porque Ele é bom e Ele voltará. Porque Ele é bom e não vai retroceder a respeito das promessas e dos planos. Porque Ele é bom e nada o muda, não. Oh, nós te adoramos, Senhor. Você é bom, você é bom, você só sabe ser bom. Queridos, dedique mais a Ele a sua vida agora em oração, enquanto seus irmãos estão recebendo aqui. Faça a sua oração de consagração. Irei onde quer que você vá, Senhor. Falarei aquilo que você quer que eu fale. Orarei aquilo que você quer que eu ore. Servirei naquilo que você quer que eu sirva. A nossa vida não é nossa, não. Glória a Deus, aleluia. Sabe, irmãos, meu amigo tem muito missionário aqui, hein? Paz. Pastor Lucas pensou, quem é que vai ficar em Arujá? Misericórdia. Vai vir, meus irmãos, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Sabe, quando meu pai foi falar com o pastor Bud, ele agendou uma reunião de 1 hora. Ele agendou uma reunião de 1 hora e falou, pastor Bud, eu tenho um chamado para o Japão. E meu pai esperava que o pastor Bud ia dar uma palestra, ia dar algumas dicas. O pastor Bud olhou para ele e falou, Jussier, se é Deus chamando, vai, se não, fica. E acabou a reunião em 5 minutos. Quando tudo saiu, meu pai foi ter uma reunião com o Guto. Ele esperava receber algumas dicas, algumas instruções. Guto olhou para Jussier, para meu pai e falou assim, Jussier, você já anda conosco há muito tempo, você sabe como nós fazemos. Quer um treinamento bom para missionário? Ande com eles. Aleluia. Glória a Deus. É o melhor treinamento possível, meus irmãos. Sabe, as pessoas olham para onde eu estou hoje e elas imaginam que tudo foi planejado. Não foi não, meus irmãos. Sabe quando comecei a pregar em japonês? Na pandemia. Sabe quantos membros tinha a nossa igreja? 4. Jussier, Joanice, Josué e Caleb. E aí na pandemia, meu pai começou um culto em casa. Meu pai pregava, minha mãe era diaconisa e o Caleb o ouvinte. E aí, meus irmãos, meu pai falou assim, Josué, você vai traduzir os cultos. Eu falei, pai, só tá nós 4 aqui. Ele, você vai traduzir os cultos. E se tem algo que eu aprendi, meu irmão, é que se eu fazer meu pai pedir a mesma coisa 3 vezes, os couro fica quente. Então eu obedeci. Não tinha muita coisa para fugir, meu irmão. Então eu comecei a traduzir. E quem fala mais de um idioma vai me entender, meu irmão. Traduzir é muito diferente de falar um idioma. É muito difícil, é chato ficar pensando. É incrível. Imagina traduzir o nordestino no Japão. Meu pai estava pregando, ele falou assim, meu irmão, o sangue pode bater na canela. Eu falei, como é que traduz o sangue da canela? Uma vez ele estava pregando e falou assim, meu irmão, pode estar chovendo canivete. Eu falei, como é que eu vou traduzir isso? Uma vez ele falou assim, sabe, aconteceu um negócio, ficou da cor do burro quando foge. Eu falei, será que tem burro aqui no Japão? Uma vez ele falou, ei meu irmão, a situação estava tão difícil, tapioca mordeu o beiju. E eu falei, tapioca mordeu o beiju, é esquisito até pro paulista, imagina pro japonês. E ele fala rápido, nordestino, e eu lá pregando, traduzindo ele. Eu não queria, meus irmãos, mas eu tinha que fazer. Eu não gostava.
mas tinha que fazer. Algumas pessoas acham que chamado é identificação, com que você se identifica. Esse negócio de identificar é coisa da concorrência. Eu me identifico com aquilo, eu me identifico com aquilo outro. Meu irmão, você faz o que está na sua frente, você faz o que foi lhe pedido. E eu comecei a fazer o que foi me pedido, meu irmão. Comecei a traduzir um culto em japonês para brasileiros. O que aconteceu? Hoje eu sou conhecido como o cara que prega japonês no Japão, como o brasileiro que prega em japonês no Japão. Sou o tradutor de grandes ministérios quando querem ir para o Japão. Tudo isso porque, quando eu tinha 13 anos de idade, eu decidi obedecer o que foi me pedido para fazer. Mesmo não querendo, mesmo não tendo vontade de fazer, eu fiz. E talvez no teu treinamento missionário, você que veio aqui para frente, as pessoas vão te pedir para fazer coisas que você não vai entender. A gente está vivendo muito uma cultura do faz sentido. A gente dá uma palavra e pergunta, faz sentido para você? Minha mãe uma vez estava dando uma palavra para uma moça, ela faz sentido, missionária? Faz sentido, missionária? Ela repetiu isso umas 3 vezes. Minha mãe olhou para ela e falou o seguinte: ei, e quando não fizer sentido? E quando não fizer sentido, você vai ainda obedecer ou não? Aleluia. Não fazia sentido traduzir uma reunião para brasileiros, mas era o meu treinamento. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Vamos que tem mais ainda, cadê aí? te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é ser a casa de Deus, onde flui o amor. E sabe, a gente não é descendente, precisava de um visto. Então, minha mãe lembrou que o tio-avô dela foi missionário no Japão. Então meu pai foi para São Paulo para encontrar a viúva dele que ainda era viva, a tia May. Ela falou o seguinte: olha, tem uma igreja
nossa, metodista livre, lá no Japão. Só que eu não tenho autoridade sobre eles. Você pode ligar lá para o japonês e ver o que ele acha. Meu pai foi lá e fez um e-mail. Meu pai contratou até uma pessoa para redigir, porque japonês é certinho, ele não queria errar a gramática, para o pastor Seiji Kawano. E ele mandou a carta. Dias depois, meu pai recebe uma ligação. E é o japonês. E ele fala o seguinte: vocês são o verbo da vida, nós somos metodistas, visão, doutrina diferente, mas eu não posso negar nada a um descendente do pastor José. Só que ele falou: tem um porém, para eu assinar a carta, eu preciso de um prédio, a minha igreja não tem um prédio ainda. Meu pai olhou para ele e falou o seguinte: tudo bem, pastor, eu só preciso que o Senhor seja o meu José. O sonho não é do Senhor. Não é o Senhor que vai ficar grávido, mas é o Senhor que pode financiar e ajudar a gerar. Semanas depois, o visto chega, entramos no Japão, fomos visitar a igreja do pastor, lá em Fukui, um prédio gigantesco. E ele chama a minha família, eu lembro como hoje, ele chama a minha família no púlpito e fala: vocês me conhecem pelo meu nome, mas Jesus mudou para José, porque eu sou plenamente convicto que Deus só nos deu esse prédio porque Ele queria muito que essa família viesse para cá. E o Senhor chama algumas pessoas para serem Josés. Você não vai, mas existe uma prosperidade para missões. Não é a oferta de missões que você dá. Existem pessoas mesmo que foram chamadas para serem Barnabés, para serem Josés, para serem Mordecais. E se é você, se você sente no seu coração que o Senhor te chamou para ser próspero, para financiar missões, para um dia quando o missionário falar o seguinte: eu preciso abrir um orfanato, você vai ser o cara que peraí, os ar-condicionados eu compro, as cadeiras eu compro, não, esse sou eu que vou fazer. Se esse é você, levanta sua mão, eu quero orar por você. Se esse é você, levanta suas duas mãos. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Levanta suas mãos. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, Pai, por uma unção para negócios, Pai, para a expansão do Teu reino, no nome de Jesus. Alguns de vocês vão acordar e vocês vão saber de 3 coisas. Vocês vão saber o lugar, a quantidade e quando mandar. Vai vir certeiro para vocês. E o Senhor tem expectativa que vocês obedeçam a esse chamado, no nome de Jesus. Sabedoria para negócios, sabedoria para adquirir, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Eu queria colocar aqui uma última imagem. É aquela que tem o meu Instagram e o QR Code. Aleluia. Eu convido você também, meu irmão, principalmente você que é missionário. Nós temos vários missionários no nosso ministério, você pode procurar algum, mas se você veio aqui à frente, eu não quero que você saia sem pelo menos enviar 1 centavo para missões. Não importa, não precisa ser para mim. Você vai lá no nosso site do Verbo da Vida, você vai encontrar que existem lá quase 90 famílias missionárias. Mas se você veio aqui à frente, não sai, meu irmão. Uma vez uma pessoa chegou para o meu pai e falou assim: pastor, eu estou com uma causa na justiça, ore para que eu vença, porque se eu vencer eu vou lhe dar uma grande oferta. Isso foi em 2009, antes da gente viajar para o Japão. Meu pai falou assim: amém, irmão, eu vou crer, mas digamos que você queira ofertar R$1.000 na minha vida, eu prefiro que você faça em 1000 parcelas de R$1, mas toda vez que depositar, ore por mim e mande uma mensagem dizendo que você não esqueceu da minha missão. Não vimos nem as mensagens, nem o R$1.
Porque é muito mais fácil você investir e esquecer do que você manter um relacionamento. Então, se você veio aqui à frente e o teu chamado não é da tua cabeça, você não está biruleibe, eu convido você, meu irmão, a não sair daqui hoje sem, meu irmão, colocar no seu coração: não, eu vou fazer parte dessa missão. Eu vou fazer, repete comigo, eu vou fazer parte dessa missão. Amém? Sobre a minha família, você pode acompanhar lá no Instagram também, Josué Arcanjo. Nós não somos imigrantes, o visto do meu pai é visto de missionário. Nós não podemos trabalhar no Japão. Então, meu irmão, a missão que nós fazemos lá, a missão que nós fazemos lá, meus irmãos, no Japão, do outro lado do mundo, é uma igreja brasileira que financia. Amém? E você que veio aqui à frente também, uma dica para você: missionário não pode ser antipático, porque missões é relacionamentos. Então, se você é uma pessoa difícil de lidar, comece a tratar o seu caráter, se você é um dos que veio aqui à frente. Porque um dia você vai querer que pessoas estejam junto com você, e elas não vão estar com vocês, se antes elas primeiro se conectarem com você. Amém? Então você pode me acompanhar no Instagram, Josué Arcanjo. Não existem muitos Josué Arcanjos no Japão, então é muito fácil. Segue lá, fica conosco e vamos ganhar essas nações para Jesus. Amém?